presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou na última segunda-feira a extinção do seguro obrigatório DPVAT a partir de 2020. O governo alega que a medida visa evitar fraudes e extinguir os elevados custos da regulação do DPVAT. Para a gente falar mais desse assunto, nós recebemos agora no Jornal do Meio-Dia o advogado especialista em planejamento e gestão de trânsito, Tiago França. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Nayara. Boa tarde àqueles que nos assistem em casa. É sempre uma grande alegria estar presente aqui nesse importante veículo de comunicação. Falando do seguro, acho que a pergunta maior que a sociedade faz, o que tem de positivo com o fim do DPVAT, claro, além de pagar menos um imposto, que a gente já paga tanto, menos um, o bolso agradece, né, especialista. Mas o que tem de positivo e o que tem de negativo? Na realidade, ainda há muita discussão em torno disso, até porque foi uma medida recentemente editada nessa semana, uma medida que inclusive precisa ser aprovada nos próximos 120 dias pelo Congresso Nacional, ou seja, ser convertida em lei, sob pena dela perder sua validade e começar a ter seus efeitos a partir de 2020. Então, há muita discussão, né, no meio jurídico, entre especialistas na área de trânsito, profissionais também que militam na área de trânsito em relação a isso, tanto no que diz respeito às vantagens quanto às desvantagens. Em relação às desvantagens, o primeiro impacto que a gente destacaria aqui seria o impacto social. Ainda que seja um seguro que tenha muitas críticas em relação aos trâmites burocráticos, um seguro de difícil acesso, bem ou mal, né, ele acaba que contemplando, beneficiando uma série de famílias brasileiras, principalmente aquelas de baixo poder aquisitivo, que garantem, através desse recurso, inclusive, um funeral mais digno para um ente querido que foi vítima de acidente de trânsito. Então, ainda que a gente tenha um argumento plausível do ponto de vista econômico, nós não podemos deixar de questionar o impacto social. O outro questionamento que se faz no campo das desvantagens ainda é se vai ou não haver um aumento, né, no judiciário em relação de demandas judiciais. Por mais que isso já se é uma realidade no nosso país, ainda que para ter acesso a esse recurso, né, precisa apenas de um trâmite administrativo, né, agora cabe a nós acompanhar e mensurar se vai haver uma sobrecarga no Poder Judiciário em relação a essas demandas. E o terceiro grande questionamento, se permite eu concluir, a grande pergunta que se faz hoje nós sabemos que 45% desse recurso é para o Sistema Único de Saúde. Então, ou seja, o DPVAT passa a ser uma política pública de financiamento do SUS. Com a diminuição dessa receita, quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai preencher essa lacuna? Será que lá na frente não vão, né, criar mais um outro seguro para que a gente possa subsidiá-lo? Porque vai haver um sobrecarregamento do SUS, né? Agora, em relação às vantagens, sem dúvida alguma, a primeira delas, talvez a maior delas, que foi apontada por você, é a desoneração ao motorista, menos o encargo para nós, né, brasileiros de uma forma geral. Né, o grande argumento do governo foi o combate ao número de fraudes, né? Só o ano passado, para você ter uma ideia, foram 12 mil fraudes. Nesse ano já evitou-se 7 mil fraudes e possivelmente um prejuízo de quase 30 milhões de reais. A seguradora líder é campeão de reclamação dentro da SUSEP, que é a superintendência hoje vinculada ao Ministério da Economia, que faz a gestão desse seguro. Há em trâmite, né, uma auditoria do Tribunal de Contas da União, uma investigação da Polícia Federal, que inclusive já deflagrou uma operação ano passado, uma CPI no Congresso Nacional, que houve infelizmente o esvaziamento, onde estima-se que de 2005 a 2015 houve um rombo de quase 5 bilhões de reais desviado desse recurso. Né? E o principal que eu gostaria de destacar aqui, eu penso que quando essa medida provisória chegar ao Congresso Nacional e ali no Parlamento Brasileiro, que é o campo da discussão, alguns questionamentos, Nayara, precisam ser feitos. Primeiro deles, o monopólio. Por que só uma empresa para fazer a gestão disso? A gente sabe que se não tem concorrência, não tem por que eu melhorar a prestação do serviço. O segundo grande questionamento se faz, por que não um seguro obrigatório, mas com liberdade para você contratar e até mesmo para a seguradora poder vender uma apólice que lhe escolher, exatamente, dar esse direito de escolha. E o outro grande questionamento precisa ser feito, por que não ter regras, normas que regulamentem a obrigatoriedade de contratação de seguro de responsabilidade civil para quem tem veículo? Isso é uma realidade que existe em praticamente vários países do mundo. Na Europa, por exemplo, se você é proprietária de um veículo, você, né, automaticamente tem que ter um seguro, senão é infração de trânsito, você pode ter sua CNH suspensa, cassada, enfim. Mas a grande vantagem é, sem dúvida alguma, a desoneração, o encargo a menos para o cidadão brasileiro.
Vamos então ao WhatsApp do Jornal do Meio-Dia, que pergunta na tela o Valdec Duarte, do bairro Doutor Fábio. Boa tarde, Nayara. Em relação a este seguro obrigatório, na verdade é como jogar na loteria, todos os dias. E só deixa as pessoas escolherem o seguro que elas quiserem. É só deixar as pessoas escolherem o seguro que elas quiserem. É o que o senhor acaba de falar. Exatamente. Tinha que ter essa liberdade para que a população escolhesse. É igual quando a gente fala aqui, quando o carro é guinchado e levado para um pátio. A população também deveria ter esse direito de escolha, de poder escolher valores, inclusive. Afinal de contas, está mexendo no bolso delas, né, especialista? Com certeza. A grande expectativa do governo federal é que isso realmente também estimule uma cultura de busca de seguros no nosso país. Pra você ter uma ideia, 70% da frota brasileira hoje não tem seguro. Por isso foi se criado lá na década de 70, mais especificamente em 1974, o seguro DPVAT, com essa finalidade de indenizar as vítimas de acidente de trânsito. Agora, na sua visão, se falou aí do que o governo usou como a justificativa maior, que são as fraudes, né? As fraudes no DPVAT, também a morosidade, a demora para a população receber. A gente tem aqui manifestação de pessoas que tiveram um acidente, depois tem mais de 5 anos ainda não conseguiram receber o seguro. Esses dois pontos, teria como ser corrigido? Em relação aos trâmites burocráticos, realmente há muita crítica quanto ao acesso a esse recurso. Mas também a gente tem um número expressivo de pessoas que foram contempladas por ele. Só ano passado, por exemplo, foram quase 600 mil indenizações. Foram arrecadados 4,5 bilhões de reais, dos quais 45% foi para o SUS, mais de 2 bilhões. Só esse ano, para você ter uma ideia, já foram indenizadas 18 mil pessoas por morte, 103 mil pessoas por invalidez e 33 despesas médicas hospitalares que foram reembolsadas. A grande crítica que se faz em relação a esse argumento do governo, que é no combate à fraude e que é salutar, até porque a gente tem todo um processo do Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal, é por que não ter se criado mecanismos, instrumentos de combate à corrupção? Porque se nós formos extinguir tudo que há de errado e tudo que há fraude no país, nós temos que fechar a porta do país e começar do zero. Então, por que não criar novas ferramentas para tornar o sistema mais transparente, modernizá-lo, ao invés de extingui-lo completamente? Certo, a gente agradece muito a sua vinda aqui no Jornal do Meio-Dia e suas explicações. Passa a valer só em 2020. Passa a valer só 2020, a partir do momento que o Congresso Nacional converter ele em lei. Então, nós temos 120 dias para essa conversão. Efetivamente, só mais uma pergunta, e inclusive é uma manifestação que chega. Quanto que o brasileiro vai sentir o motorista no bolso? Hoje houve uma redução drástica, fruto dessa auditoria do Tribunal de Contas da União. Reduziu o valor de seguro em mais de 70%. Automóvel hoje é por volta de R$16 e motocicleta R$84, em razão do alto índice de acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.